A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O pedido foi feito depois de a parlamentar, condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão, anunciar que deixou o país. Depois da manifestação da PGR, agora caberá ao Supremo decidir sobre a prisão. De manhã, a parlamentar anunciou em entrevista à rádio Áureo Verde que havia deixado o Brasil por, segundo ela, ser alvo de uma pressão judicial. Segundo a coluna da Letícia Casado no UOL, a deputada está em Miami, nos Estados Unidos, e planeja ou planejava viajar amanhã para a Itália, onde pretende ou pretendia morar de maneira definitiva. Mais cedo, em entrevista à CNN Brasil, Zambelli disse que as autoridades brasileiras podem até acionar a Interpol, mas não vão conseguir fazer com que ela volte ao Brasil. Ela disse o seguinte: eu tenho um passaporte italiano, pode colocar a Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália, fecha aspas. E ela ainda disse: sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desse. A deputada não informou seu advogado que deixaria o país e, por isso, Daniel Bialski, advogado que representava ela, abandonou a defesa da Carla Zambelli. Assunto para os nossos colunistas, Ricardo Couto e Letícia Casado. Bom, ela decidiu ir para a Itália, anunciou que iria para a Itália, mas antes de chegar à Itália, minha cara Letícia Casado, então, quer dizer, pode ser que os planos da deputada sejam frustrados pela língua dela, que antes de chegar lá ao destino que ela desejava, já falou que está indo para a Itália, que ninguém pregava ela e tal. Ela ainda está em Miami, pelo que a gente sabe, né? Boa tarde. Diego, boa tarde, Couto. Pois é, a deputada Carla Zambelli, ela está em Miami, em Fort Lauderdale, mais especificamente. Acabou de confirmar essa informação que a gente trouxe, a gente antecipou mais cedo aqui no UOL. A deputada, o plano dela é ir amanhã, até onde eu saiba, é amanhã esse voo, não depois de amanhã, mas seria então nos próximos dias, para Roma, e de Roma ela fica baseada numa cidade ali perto. Bom, ela ainda não está na Europa, está nos Estados Unidos. De fato, pode ter um pedido, pode ter um trabalho super rápido, surpreendente da Interpol, para detê-la no aeroporto, mas é difícil que isso aconteça, principalmente se for nas próximas horas, de fato, esse voo dela. Ela diz que foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento de saúde, mas ainda tem algumas coisas que não estão se encaixando bem com algumas das falas da deputada ao longo do dia, né? Hoje ela já falou com alguns veículos, principalmente os mais alinhados ao posicionamento político dela, e ela foi trazendo informações, eu acompanhei isso ao longo do dia. Ela falou sobre pressão judicial, tal, falou que estava sendo perseguida no Brasil, mas disse coisas do tipo: eu já estou aqui há vários dias nos Estados Unidos. Depois perguntaram para ela se ela de fato tinha saído se ela tinha saído pela Argentina ou qual o outro caminho que ela tinha feito. Ela falou que não ia responder porque não ia falar sobre as pessoas que ajudaram ela a sair do Brasil. Então, ainda estamos com algumas coisas um pouco nebulosas. E também, agora há pouco, a Carla Zambelli, ela estava dando entrevista para o Paulo Figueiredo, que é outro investigado aqui no Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes, e ela falou que passou as redes sociais dela via cartório, deu autorização em cartório para a mãe dela. Ou seja, era uma coisa já planejada, não está parecendo muito na primeira versão que ela tinha colocado, né? Fui para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde e resolvi ficar por aqui, que essa era a informação inicial hoje de manhã. Enfim, mas de fato, se ela está lá nos Estados Unidos nesse momento, ela confirmou isso agora há pouco, e se ela chegar na Europa, ela, como cidadã italiana, teria que haver um processo de extradição de lá, que é super difícil que ocorra, porque nenhum país extradita cidadão próprio, né? Cidadão nativo, local que tenha o processo de cidadania, como ela tem. Ela diz que tem passaporte italiano. Mas, para além disso, também é difícil a gente ver qualquer movimentação nesse sentido nos Estados Unidos, ainda mais nos Estados Unidos, que está sendo governado pelo Donald Trump, que tem
essa condescendência com a direita brasileira, que está sendo muito ativa lá nos Estados Unidos, Diego. Então, acho que vai ser um pouco difícil essa situação mudar nas próximas horas, mas eu posso estar enganada, porque aqui no Brasil está tendo essa correria no Supremo Tribunal Federal, na PGR, no Supremo. O pedido do PGR já está com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver nas próximas horas, Diego. Aliás, com a devida vênia, né, aos nossos procuradores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Há quanto tempo a Carla Zambelli está sendo processada, julgada, condenada e ninguém resolveu pegar o passaporte da deputada, Couto? Resolveu agora que ela já saiu do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Letícia. É tudo muito estranho nessa história, mas é muito bom ter repórter no jornal, porque assim já fica sabendo tudo logo de cara, né? Você já reparou, Diego, que agora eles estão montando um governo bolsonarista no exílio, nos Estados Unidos, onde já está o Eduardo Bolsonaro, e agora na Europa com a Zambelli. E o que é mais grave é que esse pode ser também o destino da cúpula golpista, se todos forem condenados. São grandes patriotas, como a gente sabe, né? Mas são covardes. É mais uma fuga vergonhosa de uma parlamentar brasileira que foi condenada já, né? E que simplesmente resolveu ir embora, e que dá 1000 versões diferentes. Aliás, eu queria saber da Letícia que doença é essa que ela tem, que ela fala que foi fazer tratamento de saúde, agora não é mais isso, ela vai combater a ditadura de toga. O que ela tem? Qual é o problema dela, Letícia? O que eu sei, a gente sabe que ela inclusive admite publicamente é que ela tem depressão, mas tem uma outra doença que é uma doença rara, que eu vou pegar o nome aqui, síndrome de... Ai, gente, não sei falar, talvez eu erre. A pronúncia. É síndrome de Ehlers, é a pronúncia, obrigada, Diego. Síndrome de Ehlers-Danlos, não sei pronunciar, é uma síndrome rara, que ficou mais conhecida, inclusive, eu estava lendo uma reportagem do UOL que ela ficou mais disseminada, mais conhecida, essa doença, na Olimpíada de 2016 no Rio, porque tinha atletas que tinham síndrome das pessoas elásticas, uma doença que foi descoberta em 1901. As células dessas pessoas param de produzir colágeno, causando problemas nos tecidos conjuntivos, como os tendões. Enfim, isso foi o que me disseram, nunca vi a Carla falando sobre isso. O que ela fala publicamente sempre, hoje de manhã inclusive repetiu, é a questão da depressão, que ela já teve quadros de depressão, e o que a gente sabe também é que ela tem de fato, alguma doença que ela vem tratando ao longo do tempo, porque ela já demonstrou durante o mandato, em vários momentos, necessidade de se ausentar do parlamento, então ela já pegou vários intervalos assim para tratar de alguma coisa, o que a informação que eu tenho, mas é de bastidor, não foi confirmada por ela, que é essa síndrome, Couto. Pois é, estou vendo aqui mais sobre essa síndrome que a deputada afirma ter. Ela causa distúrbios genéticos, né, que afetam o tecido conjuntivo, sustenta a pele, ossos, articulações e órgãos, causa uma variedade de sintomas, incluindo pele fina e frágil, articulações hiperflexíveis e também problemas de mobilidade. Ela causa ainda a forma mais comum dessa síndrome, é a forma clássica, que causa lesões de pele, articulações flexíveis, e outras formas atingem o sistema cardiovascular, o sistema nervoso e o sistema gastrointestinal. A síndrome é uma doença genética, o que significa que é passada de pais para filhos. O tratamento dessa síndrome varia de pessoa para pessoa e pode incluir fisioterapia, medicamentos para controlar a dor e outras abordagens. E aí diz aqui a reportagem também que é importante ressaltar que a deputada Carla Zambelli mencionou ter outros problemas de saúde, como depressão, problemas cardíacos, desmaios, diverticulite aguda, que foram diagnosticados como não complicada. Mas mesmo assim, né, segundo a Justiça, ela foi atrás do hacker, né, para invadir o sistema do CNJ, invadiu aquele rapaz lá, né, nas ruas de São Paulo. Ô, Couto, são muitos problemas de saúde que não impediram crimes. Não, e não só problemas de saúde, mas muitos problemas jurídicos, né? Que além dessa condenação de 10 anos por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, ela responde a um outro processo, vocês devem todos se lembrar,
né, que ela correu atrás de um jornalista aqui em São Paulo, na véspera da eleição, em 2022, com um revólver na mão, entrou num bar cheio de gente, empunhando o revólver, né, e nesse outro processo ela também tem mais 5 anos para pegar. Ainda não terminou o processo, porque o Nunes Marques pediu vista, como sempre alguém pede vista, mas já está encaminhado mais 5 anos de cadeia, já está encaminhado isso, né? Então, ela dificilmente volta para o Brasil, sabe? A não ser que seja expatriada. Agora, realmente, Diego, se abriu o jornal falando o mais importante. Como é que essa mulher ainda estava com o passaporte na mão? Por muito menos, gente que não foi nem denunciado, nem indiciado, recolher o passaporte e ela aí estava livre, leve e solta depois da condenação. Não dá para entender, né? Agora fica muito mais difícil ir atrás dela e trazer de volta para o Brasil, né? Exato, nos Estados Unidos, né, país comandado pelo Trump, e ela pretende ir para a Itália, país da Giorgia Meloni. Bom, conosco aqui, Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, bem-vindo, boa tarde. A pergunta de milhões: por que Carla Zambelli ainda estava com o passaporte até agora, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto, Larissa, a todas e a todos. Me parece que e essa é uma dedução que eu faço, como o Supremo Tribunal Federal tem sido muito constritivo, e tem que ser mesmo, sobre réus e denunciados, acusados e investigados, no que se refere a todos esses momentos difíceis da história nacional, ligados à tentativa de golpe de Estado e a comportamentos excêntricos de certas pessoas, como aconteceu com a deputada Carla Zambelli, talvez o tribunal não tenha querido demonstrar que estava sendo excessivo nas constrições, né, nas imposições de restrição de direito. E como não se tratava aparentemente de caso idêntico ao da invasão da Praça dos Três Poderes ou da tentativa de matar um ministro do Supremo, um presidente da República e um vice-presidente, o tribunal liberou o emprego do passaporte, mas, de fato, isso se mostrou uma medida equivocada. Daí para se ver, Diego, como é necessário impor limitações e medidas cautelares contra certas pessoas, porque agora a deputada Carla Zambelli saiu do território nacional, foi para um país sob o governo do presidente Donald Trump, que é, portanto, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e simplesmente agora o Brasil perde qualquer possibilidade de reaver essa parlamentar para aplicar a lei penal dentro do território nacional. Rapidinho, Couto, só antes, Letícia, a deputada alega que ela saiu pela fronteira com a Argentina, certo? E da Argentina foi para a Flórida, nos Estados Unidos, isso? Isso era o que eu estava tentando confirmar agora, porque, na verdade, ela não respondeu especificamente isso, ela não quis falar se tinha sido isso mesmo, mas acabaram de confirmar, Diego. Uma fonte acabou de me confirmar que foi isso mesmo que aconteceu, que é esse o registro que os investigadores no Brasil têm, Diego. Rapidinho, então, Couto, antes da sua pergunta, é para o professor Gustavo. Passar pela Argentina muda alguma coisa, já que lá é o país do Milei, ou precisa do passaporte? Se ela tivesse sem passaporte, mesmo indo até a Argentina, não conseguiria ir até os Estados Unidos, ou estou errado? Então, você está certo, Diego, mas agora, nesse momento, não muda mais nada, compreende? Porque, estando ela em território norte-americano, nós podemos dizer que isso é uma garantia que o Brasil não reaverá deputada para aplicar a sua lei penal. Então, Letícia comentou bem sobre esse trânsito da ex-deputada, e nós vemos que o mundo está dividido em dois e que essas figuras da extrema-direita vão buscar quem? Os Estados aliados, não é? É Itália, é Argentina, Estados Unidos da América, no momento do alinhamento. É isso que temos. Desculpa, Couto, vai lá. Do ponto de vista jurídico, quais são as reais chances que o Brasil tem de conseguir a extradição da Zambelli para cá? Existe, porque ela é cidadã italiana, pelo que ela falou, né? Tem passaporte italiano. Existe alguma chance de o Brasil conseguir isso? Eu acho que chance real, meu caro Couto, nenhuma. Juridicamente, foi a sua questão. Juridicamente, sim. Por quê? Porque havendo o tratado de extradição e havendo uma condenação penal imposta, é claro que o Brasil pode pedir a extradição e o outro Estado, o Estado extraditante, pode extraditar aquela pessoa. Juridicamente, a possibilidade é total.
O problema é que, bom, sendo ela italiana, tendo a nacionalidade italiana, e a Itália adotando o mesmo princípio que o Brasil adota da inextradibilidade de nacionais, não é? A Itália tem o pretexto de não devolvê-la ao território brasileiro por ela ser italiana também. Aliás, Couto, isso faz lembrar uma reciprocidade às avessas, não é? Porque recentemente o nosso jogador Robinho, que foi condenado em 3 graus de jurisdição da Itália, saiu de lá, às escondidas, veio para o território brasileiro. O Brasil, claro, cumprindo toda a sua determinação, está aplicando aqui a lei penal, na medida em que ele se encontra em reclusão, mas aplicando a lei penal por quê? No Brasil, porque ele é brasileiro e se adota o princípio da inextradibilidade de nacionais, ou seja, nós não podemos extraditar nossos nacionais, como a Itália também não faz em relação aos seus. Então, para não gerar uma situação muito constrangedora de os Estados Unidos terem que negar a entrega do brasileiro, o que poderia gerar para o Brasil o dever de aplicar a reciprocidade e parar de entregar americanos em extradição, então ela possivelmente vai tomar o destino da Itália para a garantia constitucional de permanência no território italiano. Então, do ponto de vista jurídico, a possibilidade existe enquanto ela estiver nos Estados Unidos. Couto, do ponto de vista político, possibilidade nenhuma. Tem pergunta, Letícia? Bom, a situação da Zambelli vem se arrastando já há um tempo e agora chegou, né, nesse momento. Eu vi ela falando hoje sobre a questão, ela se colocando um pouco em comparação com a situação do deputado Alexandre Ramagem, dizendo que o Alexandre de Moraes não permitiu que o Congresso analisasse o caso dela. Só que são situações diferentes, né? A do Ramagem estava no início do processo, na fase de instrução processual, a dela já, a gente está falando de uma condenação. O senhor consegue explicar isso um pouquinho para a gente? Sim, claro. Inclusive, isso repercute, até te agradeço pelo questionamento, Letícia, porque isso até repercute no campo da extradição. A extradição no direito internacional público, ela se divide em 2 tipos. A extradição instrutória, quando um país entrega um nacional ao outro para que ele possa ser processado e julgado naquele país, e a extradição executória, quando já se tem uma condenação e o Estado estrangeiro entrega aquele cidadão ao seu país de origem para a execução da pena. Então, o caso de Ramagem é muito diverso do caso de Zambelli. No caso de Alexandre Ramagem, houve agora o recebimento da denúncia, que é aquele ato inaugural da ópera, é o primeiro ato da ópera, para instaurar a ação penal. A mesma ação penal instaurada em desfavor de Jair Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio Domingues, Almirante Almir Garnier, a mesma ação penal, que é instaurada em desfavor do deputado Alexandre Ramagem. Zambelli não. Zambelli já foi processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ela que tem prerrogativa de foro exatamente por ser deputada federal, pelo crime de alteração dos dados existentes e invasão do sistema eletrônico de informação. Ela foi condenada por invadir o sistema eletrônico, nada menos do que do Conselho Nacional de Justiça, que é o mais alto órgão de fiscalização e controle do Poder Judiciário brasileiro, um crime gravíssimo. Veja, ela não foi condenada ainda, se é que vai ser, pela ação relacionada àquele espetáculo lamentável do empunho da arma de fogo contra uma pessoa lá no bairro em São Paulo, mas foi condenada pela invasão do sistema de informação. Então, no caso de Zambelli, já há uma sentença judicial, Letícia, para concluir, que sequer é sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque como ela foi imposta pelo Supremo Tribunal, nesse caso não há 2 graus de jurisdição, não há possibilidade de recurso. Não cabem nem embargos, porque ela foi condenada à unanimidade dos votos. Então, a situação dela é uma, a de Ramagem é outra. A dela, de uma pessoa condenada, a de Ramagem, de uma pessoa que está sendo processada pelo Supremo Tribunal Federal. São estágios diferentes, né, professor? E eu queria te perguntar o seguinte, porque se o nome dela for incluído na lista da Interpol, isso dificultaria uma viagem dela, a saída da Flórida para a Itália? Sim, a priori sim, Diego, porque esses países todos são signatários dos acordos internacionais realizados em relação à Interpol, e é claro que esses países têm o dever, sobretudo quando há alerta vermelho da Interpol, de entregar aquele cidadão na medida em que ele é interceptado. Agora, foi como o Couto comentou, a questão é muito de natureza política também. E como nós temos hoje o governo americano
chancelando a participação desses sectos, desses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, é possível que, de algum modo, ela seja transferida para o território italiano para lá ela ter a escusa mais forte, que é a decorrente da nacionalidade, do vínculo de nacionalidade, que aí, por razões da Constituição italiana de 1947, ela não ser extraditada para o Brasil por ser nacional italiana, entende? Então, a rigor, isso deve acontecer, mas você tem toda a razão. Pelo tratado internacional, se ela for interceptada, ela tem que ser presa instantaneamente pelo sistema de integração policial, que é o sistema da Interpol. Doutor Gustavo, só mais uma pergunta. Diante dessa fuga da Zambelli, né, nós sabemos que os chefes do golpe, né, os comandantes, estão para ser julgados e, muito provavelmente, condenados proximamente. Quais são os cuidados que o Supremo deveria tomar agora, e a PGR, para evitar que eles formem um governo bolsonarista no exílio, né? Porque vai um por um, vai... O que pode ser feito para impedir, fechar as fronteiras do Brasil, para impedir que mais gente, que provavelmente vai ser condenada, siga o mesmo caminho da Zambelli? Se não se forma, né, Couto, um governo bolsonarista de ultramar, né? Imagina, se um vai para a Itália, o outro para os Estados Unidos, o outro para a Argentina de Milei, buscando esses estados nacionais aliados do extremismo da direita, forma-se um governo fora do território nacional, você tem toda a razão. Então, isso agora, eu acho que, em certa medida, Couto, legitima, o fato ocorrido com o Zambelli, legitima a ação constritiva do Supremo Tribunal Federal nas chamadas medidas cautelares, que são aquelas medidas de cuidado, de cautela, como a apreensão de passaporte e até uma prisão preventiva, entende? Por exemplo, o general Walter Braga Neto, que foi ministro do Estado, se encontra numa prisão de caráter preventivo. Ele não foi julgado ainda. Então, esse não tem como sair do território pela prisão preventiva. Acho que o fato foi tão grave da saída de Zambelli que agora o Supremo Tribunal Federal, que está sentado assim no banco dos réus da política, né, porque ele funciona como um ator político, ele agora pode dizer claramente o seguinte: não apreendi o passaporte, olha o que aconteceu, agora estou legitimado a tomar medidas mais fortes. E eu acho que, embora Braga Neto esteja em reclusão, mas os outros não, é possível que se intensifique o número de prisões preventivas, Couto, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, e outras medidas constritivas diversas da prisão, como, por exemplo, a apreensão de passaporte, apreensão de documentos, determinação de uso de tornozeleira eletrônica, para evitar que isso ocorra. O Supremo Tribunal ganhou força política para a tomada de medidas cautelares. Ficou feio agora, né? Porque agora a Zambelli está lá nos Estados Unidos dizendo que ninguém me pega aqui não, agora já saí e tudo mais. Agora ficou feio para o PGR, né? Para a PGR e para as autoridades brasileiras. Professor Gustavo Sampaio, obrigado pela participação conosco, um abraço, viu? Um bom fim de tarde. Também para você, Diego, Letícia, Couto, e para todos e a todos, bom jornal. Valeu. Nesse assunto ainda, continuamos. A gente falou sobre a possibilidade da Interpol, né, também ser acionada. O Jamil Chad tem informações, porque depois de a Procuradoria-Geral da República pedir a prisão da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ela pode ser incluída na lista da Interpol, na lista de procurados internacionalmente, né, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É bom estar aqui com vocês aqui. Olha, só para a gente colocar no contexto, inclusive, legal, essa inclusão eventual de Carla Zambelli na lista da difusão vermelha, basicamente, da Interpol, ela só pode acontecer depois do STF tomar uma decisão. O pedido da PGR, por si só, ele não é suficiente. O Supremo precisa decretar basicamente a prisão preventiva para que, aí sim, o governo, no caso as autoridades brasileiras, peçam à Interpol para que o nome de Carla Zambelli seja incluído na difusão vermelha, ou na difusão de alerta da Interpol. Para que serve isso? Bom, em primeiro lugar, para informar a todos os países que existe uma pessoa que está foragida da justiça de um outro país. Então, esse é o primeiro
objetivo, vamos dizer assim, da lista. Também serve para alertar, no fundo, todas as aduanas pelo mundo, todos os pontos de fronteira, de que, claro, se aquela pessoa cruzar aquela fronteira, algum tipo de notificação vai aparecer. Um país, então, é obrigado a prender aquela pessoa? Não, não necessariamente. Mas você tem, obviamente, um sistema de troca de informações que é absolutamente fundamental. Ela diz, não, basta eu ir para a Itália que está tudo resolvido. Não é exatamente tão simples como a deputada quer apresentar o seu caso. Vou dar alguns detalhes. Por exemplo, se ela, estando na Itália, quiser cruzar a fronteira e ir para a Suíça, ou para a França, ou para qualquer local ali da Europa, ela, obviamente, sai do território italiano e fica, assim, vulnerável a ser deportada ao Brasil, se aquele país, obviamente, atender ao pedido da Interpol, ao pedido, basicamente, do próprio governo brasileiro. Então, em primeiro lugar, não estou fora de perigo. Qualquer cruzamento de fronteira, uma vez que esse alerta tenha sido decretado, obviamente, ela fica vulnerável. Ponto número 1. Ponto número 2. É verdade que o governo italiano é um governo próximo de Jair Bolsonaro, da extrema-direita, tudo isso a gente sabe. Agora, existe também um outro princípio na Itália, que é o seguinte: se a justiça constata de que o passaporte italiano está sendo usado para blindar a pessoa de uma justiça de um outro país, ele sim pode entregar aquela pessoa ao seu país de origem. Isso acontece, por exemplo, aconteceu, na verdade, entre os mafiosos italianos nos Estados Unidos. Isso aconteceu, isso não é só uma teoria jurídica. Isso justamente por quê? Porque o que a Itália não quer é ser, no fundo, uma espécie de porto seguro para criminosos do mundo inteiro, que tem um passaporte italiano e fala, vou fugir para a Itália e ponto final. Então, o próprio governo, as próprias autoridades italianas, a própria justiça italiana é muito ciente de que existe o perigo de que o passaporte italiano seja usado como uma espécie de escudo, claro, garantindo uma espécie de impunidade. É fácil? Claro que não. Não é algo fácil de ser provado de que aquele passaporte está sendo usado para garantir a impunidade. Mas não é 100% como a deputada está dizendo. Jamil, ela está em trânsito entre os Estados Unidos e a Itália, né? E está em Miami, pelo que a Letícia apurou. Ela corre o risco, ao ir para o aeroporto de Miami, enorme aeroporto que tem lá, e ser surpreendida pela Interpol e encana lá, ou isso não há a menor chance, sendo nos Estados Unidos? Couto, se a Interpol fizer isso entre agora e o horário do voo, né? E para a Interpol fazer isso entre agora e o horário do voo, o STF precisa agir imediatamente. Só o pedido da PGR não é suficiente. Agora, sim, respondendo a tua pergunta, se isso já tivesse acontecido, se a PGR tivesse feito o pedido talvez mais cedo, se o STF tivesse julgado esse pedido, e se esse pedido emitisse esse alerta vermelho, sim, ela poderia, claro, ser alvo de algum tipo de operação, ou em Miami, ou, por exemplo, se ela fizesse escala em algum lugar, né? De repente, se o voo faz escala na Espanha, se o voo faz escala na França ou em Portugal, em qualquer lugar, ela também poderia ser alvo de algum tipo de operação. Mas, insisto, só o pedido da PGR não é suficiente. Acontece que o praxe é exatamente esse, né? A PGR pede, logo depois o Supremo toma a decisão. E, Jamil, nos últimos casos tem sido muito rapidamente, né? Que a PGR faz o pedido e logo depois o ministro Alexandre de Moraes analisa. Ainda mais em casos como esse, né? Que parecem serem urgentes, né? Então, me parece que não é uma questão de tempo, mas aqui é só uma percepção, claro, não uma informação. Claro, você tem toda a razão, Diego. Ele tem sido muito sério o processo nesses casos urgentes, mas insisto, às vezes a velocidade do voo é mais do que o processo no Brasil. Insisto, além da PGR e depois do STF, isso aí precisa resultar basicamente num pedido internacional de prisão, que é o alerta vermelho à Interpol.
Muito bom. Letícia, você tem informação se o ministro Moraes vai ainda hoje decretar a prisão dela, como o Jamil está falando? O que se fala em Brasília? Olha, existe essa chance, sim. É possível que isso aconteça, mas os Supremos a gente nunca pode cravar nada, principalmente data em relação ao ministro do Supremo, né? Mas sim, existe essa possibilidade, Couto. Jamil, obrigado pelas informações, meu amigo. Um abraço para você. Bom dia para vocês todos aí. Valeu. Agora é isso, Couto. Faça as suas apostas. E aí, será que sai hoje esse pedido de prisão da Zambelli? Depois. Quer dizer, o pedido não, né? Sai a decretação depois que o pedido foi feito pela PGR? Eu sou um cara otimista. Eu acho que sai hoje ainda, porque os ministros do Supremo, Xandão, principalmente Alexandre de Moraes, deve estar se sentindo muito ofendido, muito agredido com essa fuga aí, né? E ele, tem tudo na mão para decretar a prisão preventiva. E aí, depois dele, como o Jamil falou, cabe ao governo brasileiro agir rapidamente para pedir a extradição dela, se possível ainda no aeroporto em Miami. Verdade. Antes de... Vamos dar uma olhada no All Flash, que tem mais informações sobre este caso que movimenta a tarde dessa terça-feira. Fujona patriota. Deputados postam sobre Zambelli ter deixado o país. Vamos ver o que estão dizendo aí os deputados. Érica Hilton, deputada federal pelo PSOL, ela disse que Carla Zambelli não deixou o Brasil, como dizem as manchetes. É bem pior. O que Carla Zambelli fez foi fugir da justiça brasileira. Próxima postagem é do Sóstenes Cavalcante. Carla foi caçada por opinião, por ser mulher, por ser de direita e por não abaixar a cabeça. Não, deputado, foi por ter invadido o sistema do CNJ, lembra? Com a ajuda do hacker. E aí ela invadiu o sistema de justiça. Acho que o deputado Sóstenes deve ter esquecido. Alguém lembra ele, por favor? Vou mandar mensagem aqui para a assessoria dele. O deputado pastor Henrique Vieira falou o seguinte: abandonou seu mandato, disse estar na Europa para tratamento médico. Por coincidência, a mudança acontece após condenação pelo Supremo a 10 anos de prisão. Tem mais? Tem sim, do Gustavo Gayer, a mulher mais votada nas últimas eleições, sendo obrigada a fugir dessa ditadura que se tornou o Brasil. Vejam só, não se pode mais invadir o sistema da justiça brasileira, que a pessoa é condenada à prisão e foge, tem que fugir do país. O Brasil realmente é uma ditadura, como diz aí o Gustavo Gayer, e eu estou sendo irônico para quem não entendeu. A Talíria Petroni, do PSOL, escreveu: Carla Zambelli fugiu do Brasil às vésperas de ser presa. Foi grandona para planejar a invasão dos órgãos do judiciário e perseguir um homem negro, mas fugiu diante da justiça. Ela completou a mensagem. Agora, Rodolfo Nogueira, os 2 deputados conservadores mais votados de São Paulo estão fora do Brasil. Ele disse que eles são vítimas da ditadura da toga. O mesmo está atento, o mundo está atento ao que está acontecendo no Brasil. Para você ver como é importante saber em quem votar, Couto. Os 2 deputados mais votados do Brasil estão fora do país, um lutando contra o Estado brasileiro e a outra está fugindo da justiça brasileira, Couto. Que coisa, né? E também para fazer a mesma coisa, para denunciar a ditadura da toga, né? Eles falam tanto em ditadura e se esquecem que agora, poucos meses atrás, pouco tempo atrás, nós quase caímos numa nova ditadura. E só não caímos porque os comandantes militares não aderiram à proposta de golpe do capitão Bolsonaro. E eles vêm falar em democracia, em ditadura. O que eles entendem disso? O que o Bolsonaro fez nos 4 anos de governo que ele teve e a carreira dele toda na política foi tentar instaurar uma nova ditadura no Brasil. Ele tem saudades da ditadura. Aqui não tem ditadura nenhuma, aqui tem democracia. Sabe? E esses deputados que estão falando aí, estão falando muita besteira. Olha, tá ficando difícil, sabe? As palavras estão mudando de sentido, sabe? Eles falam em liberdade de expressão e estão lá defendendo o Donald Trump, que está proibindo os estudantes, as universidades americanas de expressar suas opiniões, de protestar daquilo que eles acham que deve fazer. E ele é um modelo de liberdade de expressão, né, que protege as big techs que invadiram o mundo aí e que não tem controle nenhum. Sabe? É tudo um grande cinismo, uma grande hipocrisia dessa gente. É isso aí. Depois do intervalo, vamos te mostrar vídeos de depoimentos
colhidos pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, na ação penal sobre o golpe de Estado. Agora com imagens, várias broncas, vários momentos ali delicados. Lembra que o PGR falou que ele fez uma cagada? Talvez tenha feito de novo, porque não recolheu o passaporte da Carla Zambelli a tempo. E é claro, a gente vai continuar de olho nas últimas informações sobre o pedido de prisão da deputada Carla Zambelli, do PL. Daqui a pouquinho, até já. Anda fazendo muito a caquinha o PGR, né? Ele falou que fez caquinha lá durante o depoimento, num deles, acho que ele fez alguma pergunta, acho que foi até para o Aldo Rebelo, e agora não, né, esqueceu de recolher o passaporte da Carla Zambelli também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, Letícia, esse argumento de que o Brasil está vivendo uma ditadura, que, né, uma deputada teve que sair pela perseguição, é lutar contra os fatos, né? Porque a condenação da Carla Zambelli, e aliás, só houve uma condenação até agora, né? Pela invasão ao sistema do CNJ, é algo mais do que confirmado, mais do que provado, né, Letícia? Diego, sim, e é muito curioso, né, para dizer de uma maneira bem delicada, a maneira como a narrativa vai se colocando, né? Então, hoje, o que eu falei mais cedo, eu estava acompanhando as declarações da Zambelli para veículos amigos, para pessoas próximas dela, né? Que ela estava falando lá tal sobre o que aconteceu e sempre colocando neste lugar de vitimização por causa de uma perseguição do poder judiciário, do autoritário Alexandre de Moraes, de um Supremo complacente com as atitudes dele, independentemente, ainda que haja críticas à condução de inquéritos, de processos, ou a maneira como o Supremo está levando toda essa história, não foi por isso que a Carla Zambelli foi condenada. Ela também, eu vi ela falando, porque no Brasil eu não posso criticar a urna eletrônica. Eu fiz um comentário sobre urna eletrônica. Não foi um comentário nem dela, nem de outras figuras do governo anterior que fizeram, desculpa, tá tendo alguma interrupção aqui, que fizeram todo esse cenário que a gente viu no Brasil. O que a gente viu no Brasil em 2022 foi um processo continuado de descredibilização da urna eletrônica, de questionamento ao processo de votação, ao processo eleitoral. Foi uma coisa muito grande que a gente viu, não foi um detalhe, não foi um comentário. Então, isso tudo não pode sair dessa conversa toda de quando a gente volta a esses temas relativos a 2022, Diego. É verdade. Quero agradecer você que está assistindo a gente pelo YouTube. Tem muita gente participando, comentando esse caso envolvendo a deputada Carla Zambelli. Deixa eu ver aqui. Muita gente reclamando, é claro, por não ter sido apreendido o passaporte da Carla Zambelli. Manuel Souza fala aqui também que procura-se Zambelli, nossa justiça agindo como os políticos. Dade falou Zambelli a procurada. Tem gente ainda defendendo o voto impresso aqui, viu? Para você ver como as coisas são. Estamos no dia 3 de junho de 2025. Vamos em frente.